Olá, bem-vindos. Começa mais um episódio das Modern Talks, o videocast da Claranet Portugal. Eu sou Alexandre Ruas, Managing Director da Claranet Portugal, e é com muito gosto que continuo esta série de conversas com alguns dos líderes mais influentes e inspiradores do país. Vamos debater temas da atualidade e do futuro dos negócios, assim como partilhar histórias e boas práticas que acreditamos que irão servir de inspiração aos nossos pares em diversos setores. Hoje o nosso convidado é alguém que lidera uma das mais icónicas empresas portuguesas no setor das bebidas. Rui Ferreira, CEO da Superboc Group. Rui, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco e consigo em particular. Rui, eu começaria pela pergunta mais simples para todos os que nos veem e que nos ouvem. Quem é que é o Rui Ferreira? Bom, o Rui Ferreira é um cidadão normal, eu diria, casado, com 2 filhos, acabado de fazer 63 anos e que reside no Porto, enfim, com muitas deslocações pelo meio, mas reside no Porto, cidade onde gosto sempre de regressar. E, portanto, um cidadão perfeitamente normal, que hoje exerce as funções que exerce, mas que não deixo de ter os meus pequenos hobbies, os meus pequenos prazeres. Sou uma pessoa muito dedicada à história, gosto muito de ler história. Sou uma pessoa muito, eu diria, de família e de viajar. Gosto de comboios. Enfim, coisas normais num cidadão absolutamente normal, eu diria. Imagino que algumas vezes faz o percurso de comboio, ou pelo menos já terá feito bastantes vezes. Isto é uma das paixões que tem. Rui, antes de passar a temas mais concretos, fale-nos também um pouco daquilo que é a Superboc, portanto, para lá daquilo que nós tanto conhecemos e que, do ponto de vista nacional, até tanto orgulho temos, portanto, transporta-nos tanto o nome de Portugal para fora. Dê-nos um pouco mais de contexto sobre o que é o grupo Superboc. Bom, o grupo Superboc, antes de mais, eu diria que é uma empresa, um grupo com 135 anos de história. Uma história rica, uma história forte, que dura há 135 anos e que irá certamente durar, no mínimo, outros 135. Mas é um grupo que, para além da marca Superboc, e como bem referiu, que é, digamos, a grande bandeira do grupo e pela qual somos reconhecidos, somos um grupo com muitas outras marcas fortes, muitas outras marcas líderes e não apenas no álcool. Estou-me a referir, por exemplo, à marca Pedras, à marca Vitalis, marcas de águas, que são líderes em Portugal, e a marca Pedras, ainda mais antiga, enfim, com uma tradição histórica ainda mais antiga que o próprio grupo. Pedras, a marca Água das Pedras, já celebrou os seus 150 anos há 3 anos. Portanto, com uma história também longa, riquíssima, eu diria, uma marca hoje, digamos, património do país. E somos um grupo com várias fábricas, mas em que claramente a nossa fábrica de Lessa do Balio é o nosso core, uma fábrica que alia uma forte tradição, mas também com uma modernidade e um perfil tecnológico, eu diria up-to-date. E uma empresa, como referia, com uma cultura muito sólida, uma cultura muito forte, que assenta muito numa grande paixão, aliás, paixão que está inserida na nossa visão assumida, que é paixão local, visão global, ambição global, e, portanto, uma paixão que a todos nos une, todos os colaboradores do grupo, e também munidos, eu diria, de um sentido, uma responsabilidade social forte, em que também somos reconhecidos pelo apoio às artes, à cultura, à educação,
Portanto, eu diria que são estes os, Oh, Rui, digamos, os principais fatores que diria caracterizam o grupo para além da marca que referia, que todos nos identificam. há aqui uma. E ontem, obviamente, eu também estive aqui a fazer algum trabalho de investigação e recordei-me, fiz aqui um paralelo, porque a Claranet também tem um dos motes que é Big enough to deliver, small enough to care. Ou seja, nós queremos ser muito grandes e ter capacidade de entregar, mas pequeninos o suficiente para também saber cuidar. E há pouco falávamos em off deste tema e depois eu já vou mais à frente, mais futurista da sustentabilidade nos seus vários desafios, e também aflorámos um pouco esse ponto. Como referiu, mais de 60 anos e daquilo que eu também consegui perceber, possivelmente 40 de trabalho. Como é que toda esta experiência molda a liderança do Rui, e como é que o transporta diariamente para o grupo Superboc? Tem razão, eu de facto iniciei a minha carreira profissional exatamente há 40 anos. Eu terminei a minha licenciatura, portanto, estudos em 1985 e, portanto, fez Este ano. agora precisamente 40 anos. Eu diria que ao longo da minha vida, da experiência que fui tendo, houve algo que foi muito enriquecedor para mim, que foi uma grande diversidade de experiências. Um conjunto de lideranças também muito fortes e nas quais eu reconheci uma grande fonte de aprendizagem para mim também. E, e se calhar também o facto de ter começado a gerir, a ter uma equipa bastante cedo, acho que me muniu de alguns conceitos e alguns princípios que foram fundamentais ao longo da minha vida. O facto de ter iniciado ou ter começado a gerir uma equipa bastante cedo deu-me uma noção muito cedo, bastante prematura, de facto, do que é gerir pessoas e em que as pessoas são o centro e o core da liderança. E gerir uma equipa, eu costumo dizer que é o fator diferenciador e quando a carreira de qualquer quadro se define. Porque enquanto trabalhamos só por nós, o nosso sucesso apenas depende de nós próprios. Quando começamos a ter uma equipa, o sucesso passa a depender de terceiros. E isso é uma mudança, eu diria, radical na forma como nos comportamos e como gerimos e como lideramos a equipa. Eu acho que esse nível, de facto, eu, desde cedo fui tendo essa aprendizagem e depois, ao longo da minha vida, uma grande diversidade de experiências, uma grande diversidade de questões, de problemas. Eu passei, enfim, ao longo destes 20 anos, passei cerca de metade desta minha vida profissional na banca, portanto, do lado da banca, e outros 20 anos do lado das empresas, portanto, eu diria do lado contrário. Não é? E isto foi muito rico, foi muito interessante. Eu, na minha vida bancária, tive oportunidade pelas funções, quer de consultoria, quer comerciais, de me cruzar e de trabalhar e de conhecer dezenas e se calhar centenas de empresas. E depois, quando passei para o lado mais da gestão empresarial, o mundo mudou. Mas tudo isto é muito enriquecedor. Eu acho que hoje em dia, se tivesse que destacar alguma aprendizagem, foi que para mim, o tema central é as pessoas, a gestão das pessoas. Eu posso estar enganado, mas eu penso que li uma entrevista ou comentários, em que sobre a liderança dizia que era preciso visão e era preciso caráter, mas se fosse preciso de abdicar de um, que se abdicasse da parte mais estratégica ou da visão e que se mantivesse o caráter. E pelo discurso Claro. percebo que se mantém fiel a enfim, a esse conceito de liderança que eu acho que é absolutamente fundamental Partilho perfeitamente. e efetivamente, para se projetar uma organização é preciso ter essa quase autoconsciência que sozinhos não conseguimos. Rui, algo que nós nos questionamos, do ponto de vista mais estratégico de fora, é como é que no mercado, e espero não estar a cometer nenhuma gafe, mega competitivo, portanto, como é, por exemplo, o da cerveja, seja em variedade de marcas, de conceitos,
Como é que uma marca como a Superboc conseguiu ganhar esta ponderância? Já sabemos que tem mais de um século de história e, portanto, isto vai-se construindo. Mas também é muito importante saber renovar e não perder a essência. Como é que a Superboc consegue materializar este posicionamento que tem e fazê-lo prevalecer? Bom, só uma pequena curiosidade e um acerto. A Superboc em si, marca, não tem 100 anos. Vai, aliás, celebrar os 100 anos em 2027, daqui a cerca de um ano e pouco. Que a Superboc, enquanto marca, só nasceu em 1927. O grupo data de 1890. Há um bocadinho não falei nisso, mas o nascimento do grupo, na altura como Companhia União Fabril Portuense, que foi a gênese da Unicer e agora do Superboc Group, nasceu em 1890 e na altura resultou da agregação de 7 cervejeiros, como se diria hoje, artesanais, pequenos cervejeiros, que quiseram ganhar dimensão industrial e se fundiram. Mas a marca Superboc, como marca, é mais recente. Mas em relação à sua questão, eu acho que a Superboc tem hoje, de facto, o estatuto que tem e a relevância que tem, porque é uma marca que soube desenvolver e trabalhar muito bem a sua relação com os consumidores e uma marca sempre preocupada e à procura do que são os desejos, as ansiedades, as necessidades do consumidor. E nessa medida é uma marca que hoje também trabalha muito bem tudo o que diz respeito à inovação e uma inovação entendida de forma ampla, não apenas inovação de produto, porque evidentemente que nós todos os anos somos inovadores no portfólio que vamos lançando e que vamos gerindo, no sentido de ir de encontro precisamente às necessidades dos consumidores, mas eu diria inovação num sentido muito mais amplo, porque para além do produto há inovação de processos, inovação na comunicação, inovação na própria forma como desenvolvemos todas as embalagens, e esse processo permanente de inovação é uma das características que hoje faz da marca Superboc, uma marca que tem a dinâmica que tem, e uma marca que tem também o empreendedorismo que lhe é reconhecido. Uma das notas mentais que eu também tenho, e a Claranet também colabora em áreas tecnológicas, obviamente, com o Superboc, e eu já tive o prazer de conhecer a vossa fábrica e de estar algumas vezes no Porto. A tecnologia também acaba por dar um suporte, ou pelo menos para ser um tradutor dessa inovação, correto? Porque nós percebemos, quando visitamos, pelos projetos que nos chegam e pelo que conhecemos da Superboc, que há uma série de iniciativas mais tecnológicas, de automação, de inteligência artificial, de repensar a forma como se gera as operações tecnológicas, que também mantêm a Superboc na crista da onda. Também faz parte tudo o que é digital e tecnológico da vossa estratégia? Eu diria que sim, mas é preciso introduzir aqui uma nuance. Nós não somos uma empresa de tecnologia. Portanto, para nós, a tecnologia é uma ferramenta, apenas. A tecnologia é uma ferramenta, é um enabler de atingirmos determinados objetivos e nessa matéria, eu diria que somos, de facto, uma empresa que tenta utilizar e maximizar as potencialidades da tecnologia da melhor maneira possível. Mas não usamos tecnologia no sentido, desculpe-me o termo ligeiro, no sentido engenheiral da coisa, da beleza da tecnologia. Encaramos a tecnologia como uma ferramenta para nos permitir desenvolver os nossos projetos e hoje a tecnologia, de facto, com o grau de desenvolvimento que tem atingido e as inovações permanentes que vão surgindo, permitem-nos, enfim, sonhar sempre cada vez mais alto e ir desenvolvendo projetos que provavelmente dificilmente seriam execuíveis não fosse o grau de desenvolvimento da tecnologia atual. E temos vários exemplos nessa matéria, que vão desde o nosso armazém robotizado, que construímos há uns anos e que substituiu 4 ou 5 armazéns que tínhamos, tradicionais. Portanto, um armazém totalmente robotizado, onde não se vê uma pessoa, qualquer ser humano lá dentro, e em que os robôs conduzem toda a operação e operam
toda a componente logística, pegando no produto no final das linhas de enchimento, conduzindo o produto para o armazém e retirando o produto do armazém para o entregar, para fazer o carregamento dos caminhões. Isto é um armazém que na altura foi altamente inovador, portanto, com o uso da tecnologia mais up-to-date que havia à altura, um armazém com capacidade para armazenar 40 mil paletes e movimentar diariamente 12 mil paletes, e que se não fosse, de facto, a capacidade que a tecnologia tem hoje, seria impensável e estaríamos provavelmente ainda a operar como nos tempos eu diria, da pré-história, com centenas de empilhadores, de operadores, etc. Portanto, este é um exemplo de como a tecnologia foi um enabler de otimização, de eficiência, de otimização, seja de espaço, seja até de energia, mas muitos outros exemplos há, mesmo até na gestão do próprio produto, a tecnologia tem um papel muito relevante, e hoje em dia, até com o advento mais recente da IA, não é, da inteligência artificial, a procura constante por encontrar caminhos e pontos que nos permitam ter uma ligação ao cliente, ao consumidor, o que para nós é absolutamente fundamental. Nós somos uma empresa que integra o chamado grupo das FMCG, portanto Fast Moving Consumer Goods, e portanto nessa medida para nós ouvir, entender, interpretar, comunicar com o consumidor é fundamental, e hoje cada vez mais vamos recorrendo à tecnologia para prosseguir com esses objetivos. Portanto, a tecnologia, eu diria que está hoje muito embebida em toda a nossa organização, de uma forma muito transversal, e é algo que nos permite hoje construir, enfim, algo que se calhar há uns anos não era possível, e que nos permite também constantemente otimizar, monitorizar a eficiência da nossa operação. Eu tive a sorte também de visitar o armazém, realmente é impressionante, até desde o processo inicial, o check-in, não é? Portanto, bastante automatizado, e, portanto, mostra bem aquilo que é o trabalho de eficiência que é feito, e que depois, imagino eu, faz com que esse fast moving aconteça desde o início da cadeia, portanto, e que muitas vezes é um trabalho até de sombra, não é tão visível, mas percebe-se que há um trabalho efetivo, estratégico das organizações, e da Superboc em particular, na procura desses ganhos que depois são traduzidos maioritariamente para o mercado e para quem consome, e portanto percebo a resposta. A inovação, a tecnologia, a própria estratégia também tem um sentido de sustentabilidade, é algo que também está no centro do vosso pensamento enquanto grupo? Está, claramente, e não só no conceito da sustentabilidade que muito habitualmente se designa, de preocupação ambiental com o futuro do planeta, mas eu diria com um conceito de sustentabilidade muito mais abrangente do que esse. Aliás, eu até começaria por dizer, uma empresa, um grupo que tem 135 anos de história, tem que ter conceitos e preocupações de sustentabilidade já desde há muitos anos. Porque, como nós hoje sabemos, digamos, a perenidade, a duração média das empresas não é tão longa quanto isso. Se formos ver o que eram as top 50 do Standard & Poor's ou do Financial Times há 50 anos, hoje só meia dúzia de empresas é que ainda lá estão, e portanto esta longevidade da empresa deve-se também a preocupações que já vêm de longa data, não só agora ou desde os anos mais recentes, em que a sustentabilidade se transformou quase numa moda, num must-be, mas é uma preocupação que nós temos, enfim, entrincheirada na nossa estratégia já desde há muitos anos, e portanto sustentabilidade financeira, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, nos 3 pilares fundamentais, é algo que nós incorporamos na nossa estratégia desde há muitos anos. Nós não vemos a sustentabilidade como um ónus, como um custo, como muitas vezes se admite. Nós vemos a sustentabilidade como um verdadeiro fator diferenciador e um fator de geração de valor, de geração de riqueza, que nos ajuda permanentemente a desenvolver a nossa operação, mantendo um conjunto de preocupações que são naturais. Portanto,
em relação à sua questão, eu diria que a sustentabilidade está absolutamente embebido na nossa estratégia. Esse equilíbrio é muito valorizado, não é? Como se conseguir olhar e manter os resultados atuais, mas conseguir ser muito mais do que isso e projetar a empresa nos seus vários eixos a médio e longo prazo. Acho que é fundamental e é um desafio. E muito nos pilares ambiental e social, até porque Correto. hoje em dia, como sabemos, as pessoas e principalmente esta nova geração procura também muito um sentido de purpose. Eu vou usar a palavra em inglês, que é mais significativa. Estas novas gerações já não procuram apenas uma empresa, um emprego. Procuram um sentido de vida também. E eu acho que é fundamental que a nossa empresa, em particular, possa ter esse sentido de vida e proporcionar um sentido de vida em que as pessoas se reconhecem e em que as pessoas se motivam. É verdade, e com uma novidade acrescida, é que existem neste momento 5 gerações diferentes no mercado de trabalho e, portanto, todas elas muito diferentes entre si, não é? Portanto, com as suas características, isto obriga as empresas verdadeiramente a repensarem-se e a reinventarem-se. Eu acho que nós ficaríamos aqui muito tempo. Eu tenho ainda uma última questão que gostava de colocar. Como é que o Rui olha para o futuro da Superboc e em que medidas nos próximos 10 anos? Portanto, como é que ele é encarado, como é que está a ser encarado e como é que se projeta? Eu olho para o futuro do grupo, em primeiro lugar, com uma grande serenidade, porque acho que o percurso do grupo o que tem evidenciado é que a empresa tem sido capaz de abraçar e superar todos os desafios que vão sendo colocados, mas ao mesmo tempo que menciono com serenidade, também com ambição. Uma coisa que tem caracterizado o nosso grupo é de facto uma dose de ambição sempre muito forte, e quando falo em ambição não é apenas nos tradicionais índices de turnover ou de resultados. Ambição no sentido de realizar, de superar, de facto de crescer e crescer em toda a sua plenitude. E portanto eu acho que é esta ambição que caracteriza os nossos quadros, a nossa cultura, a nossa empresa, irá certamente continuar a levar a Superboc cada vez mais longe, cada vez mais internacional, que é um pilar fundamental da nossa estratégia. Como sabemos, Portugal é um país pequeno, 10 milhões, agora um bocadinho mais do que 10 milhões de habitantes, mas é o que somos. E, portanto, esta nossa ambição que eu mencionava exige que olhemos para outros mercados. Nós hoje estamos presentes em mais de 50 países e nos 5 continentes. E, portanto, eu quero crer que esta vertente de internacionalização vai ser cada vez mais uma característica do grupo e olho, portanto, com grande serenidade para a capacidade do grupo nos próximos 10, 20, 30 anos continuar a desenvolver a sua estratégia e continuar enfim, a motivar e a satisfazer também as ambições dos seus próprios colaboradores. Porque uma empresa, acima de tudo, tem que ser motivadora e tem que satisfazer os seus colaboradores. Costuma-se dizer que uma empresa tem de criar valor, em primeiro lugar, para as suas pessoas e para os seus clientes, e quando a criação de valor para estes dois stakeholders está garantida, então também está garantida a criação de valor para os acionistas. Enfim, não sei se os meus acionistas irão gostar de ouvir isto, mas é a verdade. Portanto, eu acho que é muito importante que a empresa continue a ser capaz de permanentemente criar valor e saber responder às necessidades do mercado, dos consumidores, e ao mesmo tempo saber responder às ambições e às necessidades dos nossos colaboradores. Oh, Rui, eu acho que os acionistas sim, e acho que inclusivamente vão agradecer, porque esse equilíbrio acho que é fundamental e é uma das fórmulas de sucesso. Acho que Portugal também agradece, portanto não é fácil nós afirmarmos uma marca, porque somos esse país pequeno, mas temos sempre muita ambição e acho que somos muito capazes e somos um país preparado, independentemente dos desafios que temos. E também uma referência na internacionalização, que muitas vezes temos dificuldade em percorrer esse caminho. Por tudo isso, eu agradeço imenso o tempo do Rui. É um enorme prazer receber o Rui na Claranet. Foi um prazer também. Ouvi-lo e partilhar de uma forma completamente aberta as lições e as aprendizagens destes 40 anos. Assim termina mais um episódio
das Modern Talks no videocast da Claranet Portugal. Rui, uma vez mais, muito obrigado por ter estado connosco e por ter partilhado a sua visão sobre o futuro da indústria portuguesa, da sustentabilidade e da liderança empresarial. A quem nos acompanha, voltamos em breve com mais conversas e inspiração, porque a modernidade não se espera, faz-se acontecer. Até à próxima.